Bem, meus irmãos e irmãs, é com alegria que, celebrando esses dias as festas de Natal, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, celebramos hoje, já neste domingo, a festa, a solenidade da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Essa festa que está dentro dos mistérios do Natal que celebramos, é também a chamada a que nós, cada um de nós e nossas famílias, possamos ver nessa família de Nazaré, nessa Sagrada Família de Nazaré, também um modelo e um exemplo para as nossas famílias. Que a alegria do nascimento de nosso Senhor, que entra e invade as nossas casas, as nossas famílias, vem acompanhada também de um mistério, de um testemunho de vida magnífico, sublime para as nossas famílias. Já a oração principal da missa de hoje dava a entender isso, e todo o mistério da leitura da liturgia de hoje nos ajuda a compreender de que o centro que deve reger e sustentar uma família é o amor. O amor a Deus e o amor uns para com os outros. A oração de hoje dizia: dai-nos a graça de imitarmos as virtudes da Sagrada Família, para que assim como essa Sagrada Família possamos crescer em família no amor. As relações mais estritas de família, né, existem vários parentescos familiares. O parentesco mais estrito, as relações entre esposa e esposa, marido e esposa, marido e mulher, homem e mulher, e as relações de pais para com os filhos. Para que não fique mal compreendido o evangelho de hoje, né? Jesus faz algo que poderia parecer uma rebeldia, uma desobediência, como que a criança fica em Jerusalém sem avisar para os pais, né? Como é que ele faz algo sem comunicar aos seus pais. Mas ao mesmo tempo percebemos que o Evangelho nos deixa muito claro que Jesus era obediente e submisso aos seus pais. Jesus, então, aqui, nessa ocasião específica, faz esse ato de permanecer em Jerusalém, de permanecer no templo, sem avisar os seus familiares, sem avisar os seus pais. Não estranhe, né? Pode parecer, nossa, será que Maria e José foram irresponsáveis depois de um dia inteiro, né, perceber que o filho não estava? Porque naquela época se ia em caravanas como toda a família, né? E os primos ficavam todo mundo juntos, então se reunia. Isso dá muito mais a entender que Jesus realmente era obediente aos seus pais e não faria nada que levasse eles a essa preocupação. Mas nessa ocasião Jesus não os avisou. O Evangelho nos dá um detalhe que é muito importante também. Diz que ficaram 3 dias para encontrar o menino. Esses 3 dias já nos dá uma alusão àqueles 3 dias em que Jesus permaneceu no sepulcro e que Maria ali ficou entre lágrimas e dor pela morte dolorosa de seu filho. Jesus aqui, de algum modo, estava já preparando o coração da Virgem Maria para os sofrimentos futuros que viriam. Mas também é um modo que Jesus fez para ajudar o coração de Maria e de José a compreender ainda mais esse mistério, e a nós também, de que essa família não é uma família comum como qualquer outra, né? É a família do próprio Filho de Deus. E que Jesus, embora apresentado ao mundo como filho de José, sabemos hoje que Jesus era filho apenas adotivo, mas que na verdade Jesus tinha por verdadeiro pai ao próprio Deus. Por isso que Jesus vai responder a Maria, que lhe pergunta com tanta doçura e preocupação: por que agiste assim conosco, né? Teu pai e eu procurávamos angustiados. Jesus pergunta: não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Mas logo em seguida o Evangelho faz questão de dizer: Jesus voltou com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Isso é um mistério muito belo, porque Jesus, enquanto filho humanamente de Maria, né, Jesus devia-lhe obediência a Maria e a José. Mas Jesus, por ser o Filho de Deus, não era obrigado a obedecer a Maria e a José. Ele era o próprio Senhor de Maria e de José.
mas o mistério da humildade de Deus ao fazer-se homem como nós e, por livre vontade, obedecer a seus pais com todo o amor e ternura. É um mistério também para nós, de que somos chamados a viver esse amor entre as relações familiares, primeiro por uma submissão ao amor de Deus, que nos chama a viver esse mistério de amor. Mas entre todas as relações, gostaria de partilhar brevemente uma das relações, digamos assim, mais delicadas e importantes da família, que é a relação entre pais e filhos, né? Mais propriamente a realidade da educação cristã, da educação dos pais para os filhos, ou como noutra expressão, podemos dizer a paideia cristã, né? Esse mistério da educação, da condução dos filhos na vida humana e também na fé. Hoje sempre se apresenta como um grande desafio a geração e o cuidado, a educação dos filhos. Hoje, inclusive, muitos casais colocam como uma das razões de não terem muitos filhos, seja pela dificuldade financeira da criação, mas, sobretudo, as realidades de medo, de insegurança diante da criação dos filhos. Uma primeira coisa que é muito importante na relação dos pais com os filhos e da educação é que os pais possam mostrar para os filhos que se amam, né? Que os filhos possam ver nos pais que existe uma relação de amor e de comunhão entre eles, né? Um dos grandes problemas hoje na educação, e também um dos grandes problemas para as crianças, para os filhos, que gera inclusive traumas, não vamos entrar aqui na dimensão psíquica, que já é outra dimensão, mas que também envolve isso, é o fato de não encontrar nos pais uma segurança, uma rocha firme, um modelo de amor e de comunhão. Muitas vezes, infelizmente, existe uma má relação entre esposo e esposa, ou muitas dificuldades que não se conseguem ser superadas, né? Por outras razões que poderíamos tratar numa formação, não cabe na homilia, mas, de um modo geral, muitas vezes, pelo que posso partilhar da experiência de acompanhar casais e de confessar também, que existe um grande problema de muitas vezes nós temos a tentação de querer avaliar o outro e medir o outro a partir de nós mesmos, né? Uma pessoa que é muito esperta, tem um temperamento, um caráter muito forte, que é muito ágil, que faz tudo, que não descansa um segundo, que está sempre em plena atividade, de repente se casa com uma pessoa que tem um temperamento mais tranquilo, mais lento, necessita de mais tempo para processar e fazer as coisas, né? E, de repente, começa a se chatear, a ver o esposo, ou pode ser vice-versa, com muita dificuldade, porque você é muito lento, você é muito lesado, você demora muito para resolver as coisas, e começa a achar que aquilo é uma falta de amor, uma falta de atenção, não, porque eu sou assim, 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 assim com você, e você não é assim comigo, né? E não se percebe, não se dá conta do erro primário, que é querer que o outro seja de acordo como eu sou, que o outro seja exatamente a minha personalidade, e exigir do outro até um estado de perfeição que nem mesmo eu possuo. E que depois, num sentido inverso, aquela pessoa que tem um temperamento mais calmo, mais lento, mais tranquilo, vê naquela pessoa muito colérica, muito tempestiva, muito assídua, muito ativa, 24 horas, muitas vezes um peso e um fardo também, uma dificuldade. Isso apenas como um exemplo rápido, de que primeiramente não podemos querer que nós sejamos o centro do universo e que o outro deva ser medido a partir de mim mesmo, mas que o amor leva a poder acolher o outro na sua personalidade, no seu caráter, no seu temperamento, e o mistério do amor é justamente aprender a acolher e amar o outro assim, né? Claro que o que são realidades de erros, de defeitos, são coisas que devem ser trabalhadas, corrigidas, chamadas à atenção. Mas aquilo que é apenas o modo de ser do outro é algo que deve se aprender a conviver e amar também. E sempre pensar que eu também tenho que me transformar e melhorar. Que eu não sou perfeito. E um grande problema que nós vemos, né, sobretudo quando ouvimos falar de separações, ou mesmo de crises nos relacionamentos, né,
Eu sempre acho muito engraçado, às vezes, algumas confissões, né? Não é sempre, mas às vezes acontece. A mulher vem se confessar e começa a falar, mas é porque meu marido é assim, assim, assado e tal, tal. Até a hora que eu tenho que perguntar, olha, você veio se confessar ou veio se confessar pelo seu marido, né? Porque os seus pecados são sempre culpa do pecado do marido, né? Ou o contrário, né? O marido, eu sou assim, mas é porque a minha mulher é isso e aquilo. Muitas vezes se percebem muitas queixas, claro, queixas que às vezes não tem coragem de dizer nem para o próprio esposo ou para a própria esposa, pela falta de diálogo. Mas ao mesmo tempo, claro, pode ser que o outro realmente tenha defeitos e coisas a serem corrigidas e que atrapalham a vida do outro. Mas ao mesmo tempo é bom ter aquela santa desconfiança de si mesmo e se perguntar, mas será que eu sou tão perfeito assim que não há algo de culpa também em mim, pela limitação no meu relacionamento? E o que eu, de minha parte, preciso melhorar, me converter, para poder trazer mais amor à minha casa, à minha família? Precisamos dar uma observação nisso, de sempre achar que o erro está nos outros, e no outro, e nunca em mim. E aí vem o primeiro fato da humildade, de saber muitas vezes chegar para o outro e pedir perdão. Reconhecer que falhou, que errou. Né? E às vezes essa dificuldade entre o casal vai gerando um certo desamor, um desafeto. Muitas vezes também, aqui digo como um conselho também para os casais, sobretudo os que já têm filhos, muitas vezes quando já nascem os filhos, o casal descuida um pouco de alimentar o amor entre eles, né? E às vezes pode até achar que seja um crime, que seja um desamor aos filhos, algumas vezes deixar o filho com outra pessoa da família, para poder fazer uma viagem, para também estar os dois juntos a sós, né? É importante que o casal nunca perda essa essência do namoro, né? Da vida conjugal. E assim, um casal nunca deve deixar de ser namorados, assim, talvez para ajudar para entender um pouco melhor. Essa dimensão da reciprocidade de afetos, do estar juntos, de dedicar ao outro um olhar, um olho no olho, palavras de ternura. O estar juntos, e às vezes estar juntos a sós também, né? Não cair no exagero, num grande erro também, que é uma ofensa também aos filhos e diante de Deus. Os pais que muitas vezes deixam os filhos a maior parte do tempo com os avós ou com outros familiares, né? Não porque não podem realmente estar com filhos, mas por um simples descuido, por uma simples mediocridade e egoísmo de que eu não tenho tempo, não tenho gosto de ficar com meus filhos, né? Quantos avós são mais pais do que os pais da criança? É justificado quando realmente, pelas situações de trabalho, não há como estar com os filhos naquele momento. Mas é verdade que muitas vezes tem muitos pais, sobretudo pais jovens, que deixam excessivamente os filhos com os avós para poder estar de algum modo livres, entre aspas. Mas é importante sim, em algum momento, deixar os filhos com os avós ou com outro familiar, com o irmão, para poder também ter seus momentos juntos, sair juntos, às vezes um jantar só os dois, um momento juntos, seja como for, né? Mas isso também digo porque depois, se há uma falha no amor entre o casal, isso repercutirá diretamente sobre a educação dos filhos. Porque os filhos perceberão, a nível consciente ou a nível do inconsciente, essa falha, essa limitação no amor do casal. Muitas vezes isso se repercute. Primeiramente, o primeiro problema que acontece no casal é quando se percebe que começa a morrer o diálogo. Acontece uma coisa, o outro se chateia, mas não tem coragem de chamar o outro para conversar e falar sobre aquilo, né? Em alguns grupos de espiritualidade, como nas equipes de Nossa Senhora, né, que muito recomendo, né, existe uma das coisas, dos 5 pontos concretos de esforço, existe o dever de sentar-se, né? O casal, uma vez por mês, deve se reunir, ficar só os dois, né, que possa estar um tempo bom juntos, deixa as crianças ali em outro lugar, para poder conversar como foi aquele mês, para poder tratar das coisas difíceis, se alguém tem alguma coisa para dizer, que errou, para dizer, olha, você fez isso, eu não gostei, isso me ofendeu, né? Primeiro reza ao Espírito Santo para que seja um diálogo e não uma briga, né? E depois começa a partilhar. E cada um deve ir com o coração preparado, para poder pedir perdão e ao mesmo tempo para perdoar as coisas, falhas do outro. Que
Porque eu costumo dizer, ser padre é muito bom, né? O nosso compromisso, nossa aliança é com Deus. Deus é sempre perfeito, maravilhoso, nunca falha, né? Coragem mesmo é quem se casa, né? Acho que é mais corajoso do que quem é padre, né? Porque está casando, fazendo aliança com alguém que não é um anjo, que é um ser humano com suas qualidades, mas também com suas limitações e defeitos. E quanto mais se ama, quanto se sabe amar e acolher o outro também nas suas debilidades e limitações. É muito fácil amar a Deus, é muito fácil amar quem é perfeito. Difícil é amar a quem eu preciso me sacrificar para amar. Renunciar a mim mesmo muitas vezes para amar. Então esses diálogos, o diálogo é o primeiro ponto que todo casal deve cuidar para nunca deixar morrer. Ou se percebe que já está falecendo ou se já morreu o diálogo, pedir a Deus uma luz de saber como retomar esse diálogo. Não devem ficar coisas pendentes entre um casal. Tudo deve ser comentado, partilhado e colocado a limpo. Porque depois esse casal precisa estar muito unido para a educação do filho. Os pais, quando vão educar os filhos, dar ordens e diretrizes aos filhos, é importante que seja como Maria diz, olha, teu pai e eu te procurávamos, né? Quando um filho quer saber uma coisa dos pais, ou quando os pais decidem alguma coisa sobre o filho, é importante que o casal esteja já em comunhão sobre aquele ponto. Olha, teu pai e eu pensamos assim. Porque às vezes acontece que o casal já não está em diálogo, um pensa diferente do outro, até na educação do filho. Então o filho percebe essa divisão. Aí a gente vê muito nas famílias, um grande problema, né? O filho vai pedir uma coisa ao pai, o pai diz que não. Aí ele vai e corre para a mãe, e a mãe diz que sim, né? Então o filho percebe, porque é outra coisa que eu vou falar já já. O filho percebe pela malícia que há essa divisão e vai ficar sempre nessa disputa entre o pai e a mãe para sempre sair vencedor. Por isso que é muito importante que para os pais, quando tem algo sobre o filho, sobre algo que vão ter que decidir, o filho precisa saber, antes decidam juntos se é sim ou se é não. Para que se chega para o pai e diz, e o pai diz que é não, quando chegar para a mãe vai dizer, teu pai já disse o quê? Que não. Então se o seu pai diz que não, é não. Se seu pai e sua mãe diz que sim, então quando o filho chega para o pai correndo, minha mãe diz que sim, então é sim. Se diz que não, é não. Né? Não naquela brincadeira, né, como se diz, né? Que o filho chega em casa, vai pedir uma coisa ao pai, né? E o pai diz, o que foi que disse a sua mãe? Né? A mãe disse que não, então é não. Mas pai, isso é errado. Mas quem foi que foi? Então se sua mãe disse que não, é não. Né? Que assim, o homem, né, tem medo da mulher, e o que a mãe diz sendo certo ou errado é sempre não. Não pode ser assim. Tem que ter essa comunhão dialogada. Porque depois isso gera uma série de traumas e dificuldades no filho. Né? E outra coisa também que digo para vocês, né? A nossa cultura de hoje, sobretudo consumista, né? Que tenta fazer com que os pais comprem tudo para os filhos, né? Nos coloca que os filhos são sempre amáveis, maravilhosos, perfeitos, né? Que os pais só têm que mimá-los, dar a ele tudo o que eles querem, né? Hoje existe uma desgraçada psicologia ou mentalidade, não é psicologia, né, para não pensar que eu estou falando da psicologia, mas assim, uma má questão cultural que diz, não se pode repreender o filho, não se pode chamar atenção, porque o menino vai ficar traumatizado. Tem que dar só amor e carinho, fazer tudo o que ele quer. Né? Isso é um grande perigo. Né? Temos que saber que nós não nascemos perfeitos e santos. Nascemos com a marca do pecado. Né? E a criança também, à medida que vai atingindo a idade da razão, ela é boa, é inocente, mas a criança é também maliciosa e esperta. Né? E os pais precisam ir educando a criança. Os pais precisam ir percebendo, né? Às vezes tem aquela criança que é irritada demais, ou aquela criança que mente demais, ou aquela criança que... Os pais vão percebendo limitações, defeitos nos filhos, ainda pequenos. E os pais devem estar atentos a isso para ir corrigindo essa criança, chamando-lhe a atenção, conversando, explicando, moldando o caráter da criança, porque essa é uma das missões dos pais, né?
moldar o caráter e a personalidade da criança. Não ser pesado para a criança, né, como diz a palavra de Deus, mas motivá-la, ajudá-la, né? Também às vezes, é bom às vezes dar algumas obrigações às crianças. Olha, faça isso, escolha isso. E se a criança faz aquilo correto, olha, muito bem, você escolheu muito bem, você fez corretamente, né? Você vê que a criança fica feliz porque, né, fez aquela coisa bem feita, né? Naquilo que são próprias coisas de mulheres para as meninas, naquilo que são próprias coisas de homens, né, para os pais, né? Eu, às vezes, né, minha mãe ficava preocupada, eu criticava porque eu, quando estava com minha irmã agora em Genebra, eu ensinei meu sobrinho de 7, agora fez 8, 9 anos, a acender o fogo, a fazer uma churrasqueira, a fazer churrasco, né? E ele aprendendo a mexer no fogo, a dominar o fogo, a acender, e a fazer isso, e a preparar uma carne, a mesmo pegar numa faca, eu ali orientando, né? Alguém fica preocupado, não, mas tem que ensiná-lo. Tem que fazer que ele possa sentir que ele faz coisas de homens adultos, coisas que exigem responsabilidade. Depois, olha, você fez muito bem, parabéns, né? Você é um homem da casa, você sabe, né? E dar esses elogios para que a criança se sinta motivada e se sinta desejo de progredir e crescer e se tornar responsável, né? E isso é preciso esse detalhe, né? Então, perceber esse detalhe, educar os filhos, corrigi-los, né? E aqui vem um outro ponto importante, né? Muitas vezes os pais corrigem de forma muito errada e muito mal. Porque muitas vezes os pais se habituam a despejar a sua raiva e impaciência sobre os filhos. Quando o filho faz uma coisa errada, o pai e a mãe já explode e diz um monte de coisa, e você vai ficar de castigo, e eu não vou lhe dar mais isso, e você não presta, e você é isso, e começa a dizer, às vezes, palavras inclusive pesadas sobre os filhos, né? Isso não serve de nada, porque a criança, mesmo a nível inconsciente, ela percebe nesse momento que os pais não estão tratando ela daquela maneira porque ela fez algo errado. Mas que simplesmente o pai está irritado e está despejando aquela raiva sobre a criança. E isso vai criando uma distância no amor, na relação entre o filho e o pai. Muitas vezes vai gerando estados de rebeldia na criança também. Então é bom para os pais, se às vezes tem coisas que realmente chateiam e fazem irritar, mas controle. É preciso ter autocontrole. E quando se percebe que aquela palavra que vai ser dada não é pensando na orientação que o filho precisa receber para aquela coisa específica, é melhor que se cale, que silencie, diga, olha, pare, vá para o seu quarto, faça. E depois, quando percebe que respira e o ânimo melhora, aí chama o filho, olha, você fez isso não foi certo, né? E chama a atenção, né? Mas é importante saber repreender o filho. É importante que a criança aprenda dentro de casa a ouvir não, né? E às vezes quando o pai mima muito a criança, né? Demais, né? Sempre sim, 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 porque tem medo da criança ficar triste, quando tem que dizer um não, né? É um espetáculo, né? A criança se joga no chão, se esperneia, e gira para um lado, e gira para o outro, e chora, e vai para os pés do pai, vai para os pés da mãe, até conseguir o que quer. E os pais que começaram dizendo não, terminam dizendo um sim, né? Aí pode se preparar que da outra vez que precisar dizer um não, o espetáculo vai ser ainda maior, até que consiga outro sim. Então, pedir a Deus, claro, eu sei que não é fácil educar os filhos. E às vezes, por mais que os pais busquem fazer tudo isso perfeitamente, né? Cada pessoa é individual e única. E a criança mesmo assim pode ser desobediente, rebelde, ser uma criança difícil, né? Mas aí vem essa paciência, né? Que vem da fé também. Podemos dizer que Jesus era submisso aos seus pais, porque seus pais eram submissos a Deus. Se nós queremos que os nossos filhos sejam submissos e obedientes a nós temos que primeiramente aprender a ser obedientes e submissos a Deus. E aí buscar aprender em Deus como é que se ama, para poder saber ter a justa medida da hora de ser duro e da hora de ser amável e permissivo, né? Permitir certas coisas. Também não tornar a vida dos filhos pesada, com constantes brigas, com constantes reclamações, com constante despejamento de raivas e impaciências.
mas também motivando os filhos a desejar ser bons e crescer na fé também. Se preocupar, sobretudo, em comunicar e dar aos filhos a maior herança que os pais devem dar, que é a fé em Deus, a religião, a sua fé. Quantos pais muitas vezes se preocupam apenas com a dimensão financeira, de dar o melhor financeiramente para os filhos, até adoecem por causa disso, né? Se preocupar em deixar uma herança, deixar bens materiais, que é importante também na medida das condições de cada um. Mas deve preocupar-se primeiramente em comunicar a fé e comunicar o amor, fazer com que sejam filhos e homens e mulheres honrados e dignos diante de Deus e diante da sociedade. Começando primeiramente com um bom exemplo, né? Com um bom testemunho de amor como casal, né? Para aqueles que, por situações da vida, educam os filhos sozinhos, sem o esposo ou sem a esposa, né? O testemunho de boa vida cristã, de ser um homem, um pai honrado, de ser uma mulher, uma mãe honrada diante de Deus e da sociedade. E, sobretudo, pedir muito a Deus a sua graça. E diante das coisas que vocês não podem fazer, porque os seus filhos não estão 24 horas com vocês, né? Depois de um tempo eles sairão de casa, né? Seja para entrar no seminário para ser padre, ou ser religioso ou religiosa, ou para se casar e constituir uma família, ou para seus trabalhos, para a sua vida. Ter aquela confiança de que aquilo que vocês veem que vai além das suas forças e capacidades, confiar a Deus e nunca esquecer que os vossos filhos também são filhos de Deus e que Deus não vos abandonará nessa missão, né? Não tenham medo de educar os filhos, não tenham medo de ter filhos, né? Tem casais aí que ou não tem nenhum filho, ou só tem um filho, né? A coisa que eu mais aconselho para os casais é: tenham muitos filhos, né? Tenho vários filhos, né? Os filhos serão um amparo na velhice, mas serão também uma alegria na vida, né? Vão dar algumas dores de cabeça também, né? Mas vão dar muito mais alegrias às suas vidas, né? Para que seja abençoada as suas vidas, né? E que Deus possa abençoar também as suas famílias, que a Sagrada Família de Nazaré hoje e sempre abençoe e interceda pelas suas famílias, que aquilo que são as dificuldades e cruzes, vocês saibam não se desesperar ou cair na murmuração, no desespero, mas de confiar à Sagrada Família, né? Hoje nós temos aqui a imagem da Sagrada Família. É sempre aconselhável, aconselho quem não tenha, né? Tenha sempre uma imagem também da Sagrada Família na sua casa, né? Para poder sempre pedir, né? E dizer, como diz aquela jaculatória: Sagrada Família de Nazaré, nossa família, vossa é, né? E todos os dias saber consagrar a sua família. Você que é esposa, Senhor, te consagro. O meu esposo a São José. Consagro meus filhos a Jesus. Consagro meus filhos à Sagrada Família. O esposo todos os dias consagrar a sua esposa, os seus filhos. Os seus filhos irem aprendendo a consagrar e rezar pelos seus pais a Deus, né? E juntos também, digo, é uma coisa muito importante, né? Desculpa me alongar-me. A oração em família, né? Primeiramente, a oração do casal. É importante que o casal reze junto. Se os dois trabalham, mesmo ali antes de sair do trabalho, quando se levantam, dá as mãos ali. E é muito importante o casal também saber rezar de mãos dadas, de mãos juntas, né? Dá as mãos, fazem uma oração juntos, né? Algo muito belo que alguns casais fazem, que eu acho muito bonito e aconselho, né? Antes de sair ou quando chegam, aí quando vai ter que viajar ou sair, fazer uma oração de mãos dadas, interceder pelo outro, né? Impor as mãos sobre o outro, pedir a bênção de Deus sobre o outro, traçar o sinal da cruz sobre a fronte do outro, e Deus te abençoe, Deus te acompanhe, né? Que unido ao beijo e ao abraço, venha também a oração e a prece diante de Deus. Que vê aquela pessoa, aquela esposa como seu bem precioso, que você deseja tanto que Deus o proteja e guarde, né? E a oração também em família com os filhos, né? Hoje se perdeu muito o costume de se orar nas refeições, né? Se tem dificuldade, às vezes, de rezar um terço juntos ainda, na hora do almoço, do café da manhã, da janta, antes de rezar, antes de começar a comer, reza juntos, né? Tira esse costume da criança, alguém fazer o prato da comida e ir sentar lá no sofá assistindo televisão. Isso tem que ser tirado das nossas famílias. Se é possível comer juntos, comem juntos. Faz uma oração,
deixa ali o celular de lado, não sei que tem uma coisa muito importante, deixa ali perto, mas deixa um pouco de lado, conversa, dialoga, olha nos olhos, né? Depois cada um faz a oração, um dia faz o esposo, outra hora faz a esposa, depois quem vai fazer é a criança. Eu não sei fazer, reza uma Ave Maria, reza um Pai Nosso, e está ótimo, né? E vai ensinando também os filhos a rezarem, a agradecer a Deus, né, pelo alimento, pela vida. Pequenos gestos, depois um dia de sábado, um dia de domingo, você olha, hoje vamos sentar, né, na área, no jardim, na sala, onde puder, né, e vamos rezar um terço juntos, né? Um reza o mistério, outro reza, vai ensinando o filho que ainda não sabe a como rezar o terço, a conduzir. Esses pequenos gestos, façam isso. E vocês vão ver quantas bênçãos, quantas graças vai acontecer na família de vocês, né? Para começar, vai melhorar o diálogo entre os esposos, vai melhorar a relação com os filhos, né? Porque onde você permite que Deus possa ir se manifestando e entrando, né, a graça de Deus, a presença maravilhosa de Deus também vai iluminando os corações. E que os corações de Jesus, Maria e José possam abençoar os seus corações e abençoar e santificar as vossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.